Olá, que bom ter a companhia de vocês para mais essa exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha numa corrente de pensamento assim, que mexeu bastante com a forma de entender a mente e a cultura, o estruturalismo, e como ele bate lá na psicologia. Para guiar a gente, estamos usando um capítulo bem interessante do livro Matrizes do Pensamento Psicológico, do Luiz Cláudio Figueiredo. A nossa ideia aqui é tentar desvendar como essa abordagem buscou trazer um método mais rigoroso, quase científico, para dentro das ciências humanas. Um lugar cheio de conceitos que escapam fácil, tipo significado, sistema simbólico. Então, para quem está aí estudando psicologia, ou só tem aquela curiosidade sobre como a gente pensa sobre o pensar, vamos investigar juntos como é que ideias da filosofia, da linguística, até da crítica literária, se juntaram para criar um jeito novo de olhar para as regras do jogo da experiência humana. Aquelas estruturas mais profundas mesmo. Ok, vamos desempacotar isso. Olá, que ótimo tema, realmente. E é um tema com, nossa, implicações enormes, né? O que mais chama atenção no estruturalismo, para mim, é essa ambição toda. Essa tentativa de resolver um problemão das ciências humanas. Como é que a gente estuda cientificamente essas totalidades simbólicas? Tipo, uma visão de mundo, a estrutura de uma língua, os padrões de um mito, ou até, sei lá, a personalidade de alguém. Mas como fazer isso buscando objetividade, critérios claros, sem, no entanto, jogar fora o significado, que é o coração da experiência humana, né? Como não cair só na interpretação subjetiva, mas também não reduzir tudo a mecanismo sem sentido. O estruturalismo surge aí, tentando dar uma alternativa para a herança do romantismo. Lembra, o romantismo valorizava a expressão, o conflito como algo bom, via até no patológico algo revelador, era rico, claro, mas difícil de sistematizar cientificamente. Aí o estruturalismo vem e propõe um outro caminho, focado em regras, estruturas universais, critérios mais formais, assim. Exato. E qual seria a ferramenta principal que o estruturalismo criou para essa tarefa toda? A fonte que a gente está usando fala muito da noção de código. A ideia não é mais só ficar interpretando o significado que está ali na cara, a mensagem superficial. É mais fundo, descobrir as regras por baixo, o tal código. Quase como uma gramática secreta da cultura e da mente. Esse código não só geraria as mensagens, as formas simbólicas, mas também permitiria a gente decifrar elas. Precisamente. E isso força a gente a separar dois níveis de análise que é importante ter claro. Tem o nível empírico, das formas concretas que aparecem pra gente, na consciência, na experiência, as palavras que a gente ouve, as imagens de um quadro, as histórias de um mito. É o material bruto, digamos. Mas o foco do estruturalismo está em outro lugar. No nível teórico, que o analista constrói, é o nível das regras profundas, muitas vezes inconscientes para quem usa, mas que governam como a gente produz e entende o sentido. É nesse nível mais abstrato que mora o código. Não é algo que a gente pega direto na experiência, mas que a análise tenta reconstruir logicamente. Então essa busca por regras profundas, ela meio que conversa com uma tradição filosófica mais antiga, o racionalismo. Aquela ideia de que existem princípios racionais universais que estruturam o pensamento e até a realidade. Exatamente, tem uma aliança clara aí. O racionalismo, desde Platão, passando por Descartes, Kant, sempre acreditou que a razão humana consegue acessar certas verdades ou estruturas universais para toda espécie. O estruturalismo herda essa aposta na universalidade. Mas, olha, a fonte faz um alerta importante aqui que evita confusão. Quando o estruturalismo fala universal, não está necessariamente falando em inato, no sentido biológico, de algo que nasce com a gente, programado. A oposição principal para eles é entre o universal, o que vale para todo mundo, em toda cultura, e o particular, o que é específico de uma cultura, época, pessoa. Se é inato ou aprendido, isso é outra história, entende? Uma regra pode ser universalmente aprendida, por exemplo.
O ponto é buscar padrões que vão além das particularidades. Ah, aqui fica interessante mesmo. Porque se existem esses códigos universais, essas regras do jogo que todo mundo compartilha, mesmo não sendo inatas, então o estruturalismo promete algo incrível, que é a chance de explicar a diversidade enorme de formas culturais, psicológicas, mitos, rituais, línguas, personalidades, a partir de um conjunto limitado de regras básicas e suas transformações. Isso não só parece elegante, né? Mas abre a porta para a gente entender cientificamente culturas e jeitos de pensar bem diferentes nos nossos, reconstruindo como eles surgiram a partir dessa estrutura comum. Perfeitamente colocado. E essa abordagem, segundo eles, permitiria superar aquela divisão clássica, né? Que sempre atrapalhou as ciências. De um lado, o compreender, o Verstehen, das humanidades, que busca a empatia, vivência, o sentido particular. Do outro, o explicar, erklären, das ciências naturais, que busca leis, causas gerais, objetividade. Para o estruturalismo, compreender cientificamente uma forma simbólica, um mito, um sintoma, uma obra, significa conseguir reconstruir como ela foi gerada a partir da estrutura profunda, do código lá de baixo. E essa reconstrução lógica, mesmo teórica, já é uma explicação. A compreensão rigorosa, baseada na estrutura, vira explicativa. Fascinante essa tentativa de juntar compreensão e explicação. Mas de onde vieram essas ideias estruturalistas? A fonte fala de algumas origens, e uma parece vir de dentro da psicologia mesmo, a psicologia da Gestalt. Sim, a Gestalt, que surgiu na Alemanha lá no começo do século XX, com gente como Wertheimer, Köhler, Kafka, depois influenciou Kurt Lewin. Foi uma reação bem forte contra a psicologia da época. Aquela psicologia, principalmente o associacionismo, tentava entender a mente quebrando a experiência em pedacinhos básicos, sabe? Sensações, ideias simples, para depois ver como eles se conectavam. E a Gestalt chegou e disse, opa, peraí, a experiência não funciona assim. Foi isso. Exatamente, a crítica foi radical. Já tinha gente antes apontando para isso, claro. O próprio Wundt falava em síntese criadora, admitindo que a combinação criava algo novo. O von Ehrenfels notou as qualidades configuracionais. Aquela história da melodia, né? A gente reconhece a mesma melodia mesmo mudando todas as notas. Mas a Gestalt foi além. Ela diz que os elementos isolados, as sensações puras, simplesmente não existem psicologicamente fora da configuração total. A percepção já vem organizada, estruturada. A forma, a totalidade, a Gestalt vem primeiro. Ela dá sentido às partes. O foco deles era muito na experiência imediata, né? Naquilo que a gente percebe direto. A gente não vê pontos de luz soltos, a gente vê um rosto. Não houve notas separadas, houve uma melodia. O mundo já chega pra gente organizado em formas. Isso. O ponto de partida era descrever essa experiência como ela aparece. Mas eles não pararam só na descrição. Eles queriam achar as leis universais que comandam essa organização espontânea da percepção, do pensamento. A lei mais famosa talvez seja a lei da boa forma, ou pragnanz, que diz que a nossa mente tem de organizar o que a gente percebe do jeito mais simples, regular, simétrico e estável possível. A gente busca equilíbrio, clareza, boa forma. Mas eles foram ainda mais longe com uma hipótese bem ousada: o isomorfismo psicofísico. Isomorfismo, iso igual, morfismo forma. Igualdade de forma entre o que exatamente? Entre níveis diferentes da realidade. A tese diz que existe uma correspondência estrutural, uma identidade de forma, entre os processos psicológicos, tipo perceber um círculo, os processos fisiológicos no cérebro que acontecem junto, a atividade neural quando a gente vê o círculo, e talvez até certos processos físicos na natureza, a própria forma do círculo como equilíbrio. Ou seja, a forma, a estrutura, seria um princípio que organiza tudo. E aí a gente vê uma tensão interessante na Gestalt, né? Ela começa valorizando a experiência vivida, subjetiva, meio na linha do romantismo, da fenomenologia, mas com o isomorfismo, ela busca uma base quase positivista,
tenta ligar essas formas psicológicas a leis físico-fisiológicas universais, unificar as ciências pela forma, e acaba se afastando um pouco daquela centralidade da subjetividade inicial. Uma tensão produtiva, pelo jeito. Agora, a fonte leva a gente para outro campo bem diferente. Teoria da literatura na Rússia, começo do século XX também. Os formalistas russos. O que eles têm a ver com essa busca por estruturas? O foco deles era a obra literária em si, a literariedade dela, o que faz um texto ser literatura. Eles queriam analisar a obra como um objeto autônomo, sabe? Com sua estrutura interna, seus procedimentos, suas técnicas, deixando de lado a biografia do autor, o contexto histórico, a psicologia. A ideia-chave era: na literatura, principalmente na poesia, a forma é o conteúdo. Não é analisar uma forma que só embrulha uma mensagem. É entender como a própria organização da linguagem, ritmo, rima, metáforas estranhas, cria o significado e o efeito estético. Eles queriam entender o como da obra mais do que o que ou o porquê. Exato. Analisavam, por exemplo, o conceito de estranhamento, o ostranene, que é a capacidade da linguagem poética de usar recursos formais para quebrar nossa percepção automática das coisas, forçando a gente a ver a realidade de um jeito novo, desfamiliarizado. Tem um eco do romantismo aí, né? Valorizar uma expressão que foja da linguagem só funcional do dia a dia. Mas isso vem junto com um objetivo bem cientificista: analisar objetivamente os mecanismos e a estrutura interna que produzem esse efeito. E a fonte cita o exemplo clássico do Vladimir Prop, que analisou um monte de contos maravilhosos russos. O que ele descobriu lá? O próprio percebeu que, apesar da variedade enorme de personagens, de enredos, tinha um número bem limitado de funções narrativas. Ações básicas que movem a história, sabe? Tipo, o herói sair de casa, receber um objeto mágico, lutar com o vilão, casar no final. E essas funções apareciam sempre numa sequência mais ou menos fixa, seguindo certas regras de combinação. Era como se todos aqueles contos fossem variações de um mesmo tema estrutural, uma matriz. Por baixo, a fonte até usa o termo Urfenomen do Goethe, que gerava toda a diversidade superficial. É como se ele tivesse descoberto a gramática secreta dos contos de fadas. A gramática secreta, adorei. Essa ideia de uma estrutura invisível que gera diversidade visível parece ser o fio da meada aqui. E isso leva a gente, claro, para a linguística, para o Ferdinand de Saussure, que parece ser a base do estruturalismo moderno. Sem dúvida. Saussure, um linguista suíço, né? As aulas dele foram publicadas depois que ele morreu, no começo do século XX, e tiveram um impacto, gigante. Muito além da linguística. Ele criou umas distinções conceituais que viraram ferramentas essenciais para todo o pensamento estruturalista. Quais seriam as principais? Acho que para o pessoal que está estudando, detalhar isso é bacana. Bom, a primeira distinção fundamental é entre langue e parole. A parole, a fala, é o uso individual, concreto, da linguagem por alguém, o ato de falar. Já a langue, a língua, é o sistema abstrato, social, compartilhado de regras, convenções, signos, que existe na mente dos falantes de uma comunidade e que torna a parole possível. Saussure disse que o objeto da linguística científica tinha que ser a langue, o sistema, e não os atos individuais de fala, que variam muito. Entendi. Então, para análise estrutural, o foco é menos no que uma pessoa específica falou num momento e mais nas regras compartilhadas que tornaram aquilo possível e compreensível. Exatamente. E Saussure vai além. Ele define a langue como o sistema onde o valor de cada elemento, uma palavra, um som, não vem de uma qualidade dele mesmo, nem de uma ligação direta com a realidade, mas sim das relações formais que ele tem com todos os outros elementos dentro do sistema. É como no xadrez. O valor do peão não está no material dele, mas no que ele pode fazer e na relação com as outras peças. Essa abordagem é principalmente sincrônica, foca no sistema num ponto do tempo, como uma foto, diferente da diacrônica que estuda a evolução histórica da língua.
E essa ideia de que o valor vem das relações dentro do sistema, você falou que se baseia na diferença. Pode explicar um pouco mais? Parece estranho à primeira vista. É um ponto-chave e muito original do Saussure. Ele diz que na língua só existem diferenças. O que define um elemento não é o que ele é, uma propriedade positiva, mas o fato de ele ser diferente dos outros com os quais poderia ser confundido. O som P em português só tem valor porque ele é diferente do B, do T, do K e por aí vai. É a rede de diferenças que forma o sistema. A língua decide quais diferenças são pertinentes, aquelas que mudam o significado, como P e B em pato versus bato, e quais são só variações sem importância para o sentido. Faz sentido. E como isso se aplica ao signo linguístico mesmo? Saussure analisa o signo como a união arbitrária, ou seja, convencional, não natural, de duas fases. O significante, a imagem acústica, a sequência de sons ou letras, a parte material, e o significado, o conceito, a ideia, a parte mental. A relação entre eles é arbitrária, não tem nada no som árvore que lembre uma árvore de verdade. E as relações dentro do sistema funcionam tanto por diferença, entre significantes ou entre significados, quanto por oposição, entre signos completos, tipo claro versus escuro. Essas relações se organizam em duas dimensões. A sintagmática, que é a relação linear, a sequência dos signos na frase, um depois do outro, e a paradigmática, ou associativa, que são as relações verticais, as possibilidades de trocar um signo por outros no mesmo lugar da frase. Em o gato mia, posso trocar gato por cachorro, lobo, etc., do mesmo paradigma. Ufa. É um conjunto de conceitos denso, mas poderoso. E a fonte menciona que a fonologia com Trubetskoy e Jacobson aplicou isso diretamente, né? Estudando os sons da fala, os fonemas como unidades mínimas que fazem diferença. Exatamente. A fonologia buscou identificar os fonemas de cada língua, as regras de combinação e até padrões universais na aquisição e perda da linguagem. Tudo baseado nessas relações de oposição e diferença. Foi um campo que mostrou a força do método de Saussure. E essa busca por estruturas profundas e universais na linguagem ganhou um impulso novo décadas depois com o nome Chomsky. Chomsky, figura central na linguística do século XX. Ele critica a linguística estrutural anterior, né? O que incomodava ele. O Chomsky achava que a linguística estrutural, apesar de descrever bem, não conseguia explicar o mais incrível da linguagem, a nossa criatividade. A capacidade que todo falante tem de gerar e entender infinitas frases novas que nunca ouviu antes. Como explicar isso se a língua fosse só um estoque limitado de estruturas que a gente já viu? E qual foi a saída que ele propôs? Chomsky falou em dois níveis de estrutura. A estrutura de superfície, como a frase aparece concretamente, e a estrutura profunda, um nível mais abstrato de organização, com o significado essencial. Ele resgatou a ideia de forma interna de Humboldt. Essa estrutura profunda seria gerada por um conjunto finito de regras, uma gramática universal inata para Chomsky, e por operações de transformação daria origem às várias estruturas de superfície. Ele também separou competência, o conhecimento inconsciente que o falante tem dessa gramática, e desempenho, o uso real da língua com erros, limitações. E o foco da linguística deveria ser a competência. E com isso, Chomsky volta com tudo para o racionalismo, para o universalismo e para o inatismo também. Ele argumenta que os princípios da estrutura profunda são universais e inatos, parte da nossa biologia. Isso explicaria por que crianças aprendem qualquer língua tão fácil e por que a tradução entre línguas é possível. É uma visão bem diferente daquela do relativismo linguístico de Sapir-Whorf, mais ligada ao romantismo, que dizia que cada língua molda o pensamento de um jeito único. Para Chomsky, a gramática universal garante a comunicação entre culturas. Essa ideia de um software linguístico universal é forte. Mas como é que essas ideias da linguística,
de Saussure, até Chomsky, foram parar em outras áreas, tipo antropologia e psicologia. A fonte destaca o Claude Lévi-Strauss na antropologia. Sim, o Lévi-Strauss foi talvez quem mais levou a sério e aplicou o modelo linguístico estrutural, especialmente a fonologia, com as oposições binárias, para as ciências sociais. Ele via a linguística como o modelo de ciência a ser seguido. O objetivo dele era achar a infraestrutura inconsciente, as relações lógicas escondidas, o sistema de regras gerais que organiza os fenômenos culturais mais variados. É como se ele estivesse procurando o código-fonte por trás das diferentes interfaces culturais que a gente vê, tipo sistemas de parentesco, mitos, rituais. Ótima analogia. Era isso mesmo. Ele buscava essas regras por baixo. Por exemplo, analisou sistemas de parentesco como se fossem linguagem. As regras de casamento, que parecem arbitrárias, teriam a função universal de garantir a troca de mulheres entre grupos para assegurar a comunicação, a aliança, a coesão social, igual à troca de palavras na linguagem. Ele também analisou mitos de vários lugares, não pelo conteúdo literal, mas buscando estruturas narrativas que se repetiam, oposições lógicas básicas, tipo cru versus cozido, natureza versus cultura, que apareciam de jeitos diferentes, mas seguindo uma mesma lógica. Ele queria a forma comum por trás da diversidade. Mas essa busca por uma objetividade quase matemática, universal, não arrisca esvaziar o significado humano, a vivência de cada cultura? Essa é exatamente a grande tensão no trabalho do Lévi-Strauss, que a fonte aponta bem. Ele queria uma objetividade radical, válida para qualquer um, focando nessas estruturas lógicas, inconscientes, universais, mas ao mesmo tempo ele não queria reduzir a cultura a só mecanismo. Ele dizia que a antropologia era uma ciência semióloga que estuda sistemas de signos, de significados. Então fica essa ambivalência. Busca o rigor das ciências naturais, mas estuda o sentido humano. E isso leva, claro, a um certo distanciamento da experiência vivida, concreta, para focar na reconstrução das estruturas abstratas. E daí surge, como a fonte sugere, uma nova imagem do ser humano. Um ser simbólico, sim, mas governado por leis de um inconsciente que não é tanto de Freud, das pulsões, do desejo, mas o inconsciente cognitivo, lógico, quase racional. É tipo um kantismo sem sujeito transcendental. As categorias que estruturam a experiência não são mais de um sujeito que pensa, mas das próprias estruturas simbólicas impessoais que nos formam. E na psicologia mesmo, como esse pensamento estruturalista apareceu mais diretamente, além da Gestalt que a gente já falou? Olha, a influência veio por vários lados. Um caminho importante são os que vieram depois da Gestalt. O Kurt Lewin, por exemplo, com a teoria de campo, usou conceitos estruturais para entender dinâmica de grupo, comportamento social, como resultado das relações num campo psicossocial. Na mesma linha, tem o Fritz Heider e a teoria do balanço cognitivo. Nas relações a gente busca consistência nas nossas atitudes, né? E o Leon Festinger com a famosa dissonância cognitiva, que é um ótimo exemplo de mistura de funcionalismo, a gente quer reduzir o desconforto da dissonância, e estruturalismo. A dissonância surge de uma inconsistência, uma má forma entre ideias. Outra linha, talvez mais recente, vem da influência direta da antropologia do Lévi-Strauss e principalmente da linguística do Chomsky. Isso aparece numa ênfase maior no racionalismo, no universalismo, dentro da psicologia cognitiva e social. Aquela busca por estruturas cognitivas, processos de pensamento, mecanismos sociais que seriam comuns a todos nós, em vez de focar só no aprendizado individual ou nas diferenças culturais. E a gente vê também aquela separação do Chomsky entre competência e desempenho. Muitos pesquisadores se interessam mais pelas regras, capacidades, conhecimentos que estão por baixo, a competência cognitiva, social, comunicativa, do que pelo comportamento que a gente vê. Isso nos leva a uma última conexão, que pode parecer meio surpreendente de cara. E a psicanálise de Freud. Onde ela entra nisso tudo? Ela parece tão focada no desejo, no conflito, na pulsão. Algo meio longe dessa busca por estruturas lógicas, né? É uma relação
complexa, fascinante, que a fonte explora usando o filósofo Paul Ricoeur. Primeiro, tem que reconhecer que Freud deve muito ao romantismo. A ideia de conflito como força que gera, que cria, que Freud põe no centro da teoria dele, conflito entre pulsões, entre id, ego, superego, tem raiz romântica. Ele mesmo falou de um ensaio do Goethe, que o marcou. Mas e aqui vem a ponte para o estruturalismo em Freud? Esse conflito não fica quieto, ele produz linguagem, ele gera símbolos. Os sonhos, os lapsos, os sintomas neuróticos não são só erros, são formações de compromisso, são formas expressivas com um sentido escondido, cifrado, que precisa ser decifrado, traduzido. Freud via a psicanálise como uma ciência interpretativa, uma arte da tradução de uma linguagem estranha, a do inconsciente. E é aí que o Ricoeur vê uma convergência importante com o espírito estruturalista. Freud, mesmo lidando o tempo todo com sentido, rejeita a interpretação direta, empática, intuitiva que o romantismo e a fenomenologia gostavam. Ele desconfia da consciência, do sentido aparente. A psicanálise busca um sentido imediato, oculto, que só se alcança por uma análise rigorosa, que a gente pode chamar de estrutural, das formações do inconsciente. Ela busca os mecanismos dessa outra lógica, condensação, deslocamento, que rege o inconsciente. Nesse sentido, a psicanálise seria antifenomenológica, porque busca a verdade não na superfície da consciência, mas nas estruturas que a determinam por baixo. E claro, não dá para não falar do Jacques Lacan, que levou essa aproximação ao extremo com aquela frase famosa: o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Ele tentou reler Freud usando a linguística de Saussure e Jacobson, né? Exatamente. Lacan radicalizou essa conexão, usando conceitos linguísticos para formalizar a teoria psicanalítica. Claro que tem muito debate sobre até que ponto o modelo da linguística formal se encaixa perfeitamente no inconsciente. O linguista Benveniste, por exemplo, achava que o simbolismo inconsciente talvez parecesse mais com retórica, com estilística, do que com a estrutura da langue. Mas a ideia fundamental que fica dessa aproximação é que mesmo as coisas aparentemente mais caóticas e irracionais da nossa mente, sonhos, delírios, sintomas, têm uma lógica própria, uma estrutura. E podem ser analisadas para desvendar suas regras de significação, seus padrões. Uau, que viagem intelectual! Então, tentando amarrar tudo. O estruturalismo surgiu como um movimento bem ambicioso que quis aplicar um novo tipo de rigor, inspirado em ciências como a linguística, para o estudo do significado, dos sistemas simbólicos que fazem a nossa experiência humana. A proposta principal é ir além do que aparece e buscar as regras, as estruturas universais, muitas vezes inconscientes, que organizam a linguagem, a cultura, a percepção e até a dinâmica da nossa psique. Vimos como isso tem raízes na crítica da Gestalt ao elementarismo, na análise formalista da literatura, e achou sua ferramenta mais forte na linguística de Saussure, e acompanhamos os desenvolvimentos com Chomsky, as aplicações na antropologia com Levi-Strauss e as influências e diálogos complexos com a psicologia e a psicanálise. Então, o que tudo isso significa, né? Entender essa matriz estruturalista ajuda a gente não só a sacar um capítulo-chave da história das ideias do século XX, mas também a reconhecer os fundamentos de muitas abordagens que ainda estão por aí nas ciências humanas hoje. Sem dúvida. O legado do estruturalismo é, principalmente, um convite para mudar o olhar, ver além do que está na cara, desconfiar da experiência imediata e perguntar sempre pelas regras do jogo, pelas estruturas escondidas, pelos códigos que organizam o nosso jeito de perceber o mundo, de se comunicar, de construir nossos mitos, nossas relações e, quem sabe, até os labirintos do nosso inconsciente. É uma tentativa de desvendar a gramática profunda que rege a cultura e a mente humana. Isso levanta uma questão importante, talvez um pensamento para a gente levar daqui. Até que ponto essa busca legítima e necessária por estruturas universais, por objetividade, por rigor formal, ao focar no sistema e meio que neutralizar o sujeito concreto da experiência,
consegue mesmo dar conta da riqueza, da complexidade, da contingência e principalmente da singularidade de cada vivência humana? Será que se, ao ganhar em explicação e lógica, a gente não corre o risco de perder algo essencial sobre o que é ser este indivíduo aqui, agora, imerso no seu mundo único de sentidos, afetos, história? Essa é uma tensão que está ali, no coração do projeto estruturalista e continua a nos provocar, a desafiar o nosso pensamento. Uma excelente questão para a gente continuar pensando. Muito obrigado por nos guiar nessa exploração tão rica e, nossa, esclarecedora das matrizes estruturalistas do pensamento. E a todo mundo que acompanhou a gente, nosso muito obrigado pela escuta, pela curiosidade e esperamos vocês na próxima.